Olá, senhoras e senhores, está começando mais um episódio do MacGyvercast, né? Dessa vez eu decidi trazer a câmera um pouco mais para perto para a gente poder ter esse bate-papo agora melhor, olho no olho, né? Um negócio mais diferente. Vocês podem ver que o cabelo ainda permanece grande, era para eu ter cortado o cabelo, mas devido aos acontecimentos da semana passada eu acabei postergando mais uma vez esta decisão, né? Hoje meu sobrinho me perguntou: tio, por que você tá com o cabelo tão grande, né? Falei: é porque o tio só tem força se o cabelo estiver grande. Se cortar o cabelo, o tio fica fraco. E eu brinco, né? O meu apelido muitas vezes na igreja, quando eu visitava algumas igrejas, era Sansão, por justamente ter os cabelos longos. Mas isso não agora, né? Foi quando meu cabelo era bem maior. E enfim, pessoal, está começando hoje o programa de segunda-feira. Bom, eu mudei a posição da câmera, eu queria deixar um negócio mais confortável aqui para poder estar produzindo o episódio de hoje. E bem, tem muita coisa para conversar, muita coisa aconteceu, tanto com relação a trabalho, como também a vida, né? A vida trouxe algumas surpresas, surpresas desagradáveis, mas que me fizeram pensar. E, bom, para começar, antes de mais nada, se quiserem participar do programa, mandem sua carta no magaver.tv, deixem sua inscrição se não forem inscritos. 80% do público que assiste não é inscrito, então se você se inscrever vai estar me ajudando. E deixe um comentário se achar que o conteúdo faz sentido para você, beleza? Então vamos lá, vamos bater um papo, né? Vou falar primeiro do profissional para depois chegar no que minha vida pessoal se enfiou. Vou ser bem breve, tá? Com relação à vida profissional. Bom, eu estou me desfazendo de alguns projetos, estou em outros, permaneço dando aulas, permaneço, né, naquilo que eu entendo que é meu propósito, só que algumas coisas eu vou dar uma brecada mesmo, principalmente com a relação de venda de produtos físicos. Beleza? Eu tô já umas 2, 3 semanas já para montar um site, eu tô apanhando muito e é uma demanda que honestamente está me dando mais trabalho do que lucro. Então eu aprendi isso com um milionário, tá? Milionário próximo, tá? Ele virou para mim e falou: se eu tenho um negócio que tá no 0 a 0, ainda mantenho, mas começou a me deixar no negativo, eu paro. E esse negócio que eu tô agora tá me dando mais trabalho do que lucro, tá tomando tempo de outras coisas que poderiam estar, né, fortificando os meus negócios, que realmente tem minha veia ali, sabe? Então, pessoalmente, eu acho que eu vou dar uma migrada pro que eu já estava fazendo, eu estava gostando de fazer. Ok? E sobre a vida pessoal? Bom, recentemente a vida me surpreendeu com a perda, né? A perda de um ente querido. E foi a primeira vez que eu experienciei a morte de alguém muito próximo. Eu perdi meu tio, irmão do meu pai, alguém que eu convivi durante toda a minha vida, né? Não era de vivência diária, mas era uma vivência que eu via com certa frequência, tá? Pelo menos algumas vezes na semana, ou algumas vezes a cada 2 semanas, enfim, era uma pessoa que eu via com certa recorrência, né? Meu tio Douglas. Ele faleceu na quarta, quinta-feira, não sei se foi na quarta, 11 e pouco, ou foi na quinta, meia-noite, mas foi algo que me pegou de surpresa. E o ano de 2025 foi o ano. Eu nunca tinha ido num velório, então esse ano eu fui em uns 2 velórios. Eu fui no velório do pai de um amigo. Não, fui em 3 velórios. Fui no velório do pai de um amigo, né, para dar aquele suporte, porque é um amigo, né? Em todo tempo amo um amigo e na angústia se faz o irmão, então eu estava ali, né, para, enfim, prestar o apoio junto com ele. Depois eu fui no velório do irmão do meu vizinho, né, que também a gente participava dos finais de ano junto. Era um cara queridaço também. Ah, vou te falar, foi uma perda também inesperada, que foi mais próximo de alguém próximo que tinha morrido, e depois fui no velório da tia do meu amigo Gustavo, e também a mesma coisa para prestar o suporte, né? Em todo tempo amo um amigo e na angústia se faz o irmão. E para mim foi a primeira vez e eu fui pego muito de surpresa porque é um tio, né? Um tio, acho que. E pro meu pai foi pior porque pro meu pai foi um irmão. E quando eu, no velório desse irmão do meu vizinho que morreu, eu imaginei como se fosse o meu irmão no caixão. Eu acho que isso foi o que mais pesou durante todo aquele momento, né? Eu imaginei, caramba, e se fosse o meu irmão, né? Ali deitadinho, gelado, né? Com, enfim, aquele véu, né?
Eu ficaria muito triste. Eu acho que isso foi o que me comoveu muito durante esse primeiro velório e agora no velório do meu tio. Foi toda essa experiência para mim foi não vou dizer que é aterrorizante, tá? Mas porque realmente a morte, cara, nós não somos para sempre, nem você, nem o seu pai, nem o meu pai, nem ninguém. Daqui 100 anos, eu acho que nenhum de nós vai estar aqui para contar a história, para falar nada, né? Então o que a gente faz em vida vai ficar pela eternidade. E o que esse meu tio fez, cara, são pessoas maravilhosas. E eu pensei em muitas coisas durante os últimos dias. E a vida me presenteou, Deus me presenteou muito com tudo. Eu tenho tudo, tá? Eu faço esse podcast, eu não faço para reclamar da vida, tão somente. Isso aqui o pessoal brinca, é minha terapia, mas eu adoro isso aqui que eu faço. E a vida me presenteou com tudo. Eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho meu pai e minha mãe. Meu pai é um cara que. Eu vejo no meu pai alguém muito difícil de eu superar. Né? Os filhos superam os pais. Meu pai é um cara muito difícil de superar. Meu pai tem 60 anos, ele fez exame de testosterona. Meu pai tem 600 e tanto de testosterona. Meu pai é muito forte, cara. Muito forte, muito pique. Enquanto eu tô aqui, ó, no computador, meu pai, às vezes, ele tá na obra, junto com os pedreiros, tá com o mecânico mexendo no carro, ele faz tudo, né? Meu pai foi mecânico industrial, mexe em carro, mexe em tudo, ele tá sempre com a mão na massa em alguma coisa, e cuida do meu sobrinho, e mexe no sistema das câmeras, e mexe no encanamento, e mexe na elétrica, e sobe, e mexe em carro. Então meu pai é uma referência máxima, e eu fui presenteado com alguém que, pra mim, cara, é, eu vou falar pra vocês. Eu quero superar meu pai. Mas pros outros, eu vejo meu pai insuperável, cara. Insuperável. Casado, sei lá, quase 40 anos já. Meu pai é fera, velho. Meu pai é muito animado, acorda cedo todos os dias, trabalha todos os dias. E não é porque ele não pode se aposentar, ou porque ele tipo assim, tem necessidade de trabalhar. Meu pai já é aposentado, mas ele trabalha muito. E ele adora aquilo que ele faz, ele cuida daquilo com muito amor, porque ele tem uma visão, uma cabeça de que ele sabe que tudo isso aí vai servir para o nosso futuro, não só o meu futuro, né? Porque ele sabe, ele vê que eu também estou trabalhando nas minhas coisas, mas o futuro dos meus irmãos, o futuro do meu sobrinho, o futuro da minha família, da minha mãe e tudo mais. Então, meu pai é um cara que tem uma cabeça tão fantástica que ele prepara tudo para que se um dia ele vier a faltar, não nos falte nada, apenas ele, né? E, enfim, eu escutei algumas conversas de alguns parentes, inclusive referências muito fortes para mim, tá? Eu tenho alguns cases de sucesso na família, né? De sucesso, digo, matrimonial, financeiro, enfim, que viram pro meu pai e falaram: Sidney, você é minha referência, você é meu exemplo, cara. Eu me inspiro muito em você. E saber que a inspiração desses caras é o meu pai, eu olho e falo: caraca, bicho. E eu tenho amigos que falam a mesma coisa pra mim, eu falo: caramba, tô no caminho, sabe? Uma das coisas que mais me cortou quando eu namorava foi um dia minha ex-namorada virar pra mim e falar assim. Ela não tinha noção do que ela tava falando, né? Ela virou na raiva ali de mim. Falou assim: você acha que você dá orgulho pro seu pai? Porque na época eu tava começando, né, a engatear com os meus negócios. E aquilo me cortou o coração, me cortou ao meio. Falei: pô, meu pai, cara, meu pai, ele toda a vida sempre cuidou de mim com muito amor, com muito carinho. Sempre sacrificou muito do que era dele, né? Assim, muitas vezes a gente viveu no simples, porque ele viveu no simples, né? Porque ele sabia que ele iria prover aqui para casa e não ia faltar nada. Meu pai sempre foi muito pé no chão. Inclusive, eu brinco, né? O carro que meu pai mais teve foi o Fiat Uno. Eu não sei quantos Fiat Uno a gente já teve em casa, mas eram muitos. Porque era um carro econômico, era um carro que dava para cuidar fácil, era um carro de baixa manutenção. E ele sempre visou isso, mesmo com condições de ter carros melhores, né? Até há poucos anos atrás a gente teve um Uno. E, pô, cara, ela virou pra mim e falou: você acha que você dá orgulho pro seu pai? Aquilo me fez pensar e matutar. Eu falei: caramba, será que eu dou orgulho pro meu pai? Será que meu pai sente pena de mim? Então, uma das coisas que eu luto todos os dias é pro meu pai não ter pena de mim. Eu não quero que meu pai sinta pena de mim. Eu quero que ele olhe pra mim e veja: porra, esse moleque é foda.
esse moleque é fora da curva, ele tem potencial. Esses dias eu briguei com minha mãe, meu pai ficou quietinho, cara. Foi engraçado porque meu pai geralmente intervém, né? Mas ele ficou quieto, ele só escutou, porque ele viu que, sabe, ele concordava com tudo que eu dizia. E eu fiquei muito feliz com isso. Ele estava falando sobre. Minha mãe veio. A gente estava comentando, né, sobre uma possível viagem aos Estados Unidos. E minha mãe falou: não, porque vai muito dinheiro. Com esse dinheiro a gente reforma algumas coisas aqui em casa. Eu falei: mãe, a gente já não foi há anos atrás por conta dessa mesma reforma. Nós já fizemos a reforma e mesmo assim nós não viajamos. É uma promessa que tem sido feita e refeita que nunca tem se cumprido, né? E, e aí, cara, eu falei, pô, cara, não vamos pensar assim, não vamos, né, ser escasso, né? A pobreza, ela não tá no financeiro, ela tá aqui, ó. E aí a gente conversou e tal. A gente falei muito pra ela, né, sobre as origens e tudo mais. Meu pai e minha mãe são de origem hiper simples. ah, e é difícil, né, entender que às vezes a vida melhora pra nós, que Deus nos abençoe. Eu falei, mãe, né, é, a- tem um versículo na Bíblia que ele fala, né, é, você tem um filho, né, que pai que é o filho ao pedir pão te dá pedra? E aí eu falo, mãe, se você entende que você já está sendo abençoada com muita coisa, por que não, né? Por que não aproveitar as oportunidades que a vida te dá? Porque a vida passa, a vida é um sopro. E, bom, mudando agora, voltando, né, sobre o meu tio, voltando sobre o sopro, meu tio foi uma referência muito forte, é uma referência para mim até hoje, meu tio Douglas. É, desde criança, eu, eu sempre escuto que ele sempre foi muito engraçado. Ele sempre foi uma referência de comédia. E como vocês sabem, eu gosto muito de comédia. Eu falo desde o começo desse programa que eu gosto de comédia, que comédia para mim é muito legal, eu tenho interesse, curiosidade sobre essas coisas. E ele foi a primeira pessoa a quem eu tive contato sobre coisas engraçadas, sobre alguém que praticava isso de maneira espontânea. Meu tio nunca estudou comédia, mas talvez se ele tivesse nascido na nossa geração, possivelmente ele poderia ter se tornado um excelente comediante, porque ele sempre foi muito espontâneo, muito engraçado de uma maneira genuína, sabe? Sabia imitar as pessoas, acho que a imitação é uma das vertentes da comédia muito boas. Ele sabia brincar, encontrar piada, encaixar piadas em contextos muito bons, e não era piada sem graça, era piada para você rir demais, tá? Então, a princípio é isso, é o que todo mundo fala. O Douglas era muito engraçado e meu tio, de fato, era muito engraçado. E uma das coisas legais que ele tinha sobre mim é que ele achava minhas piadas pesadas, né? Porque eu fazia umas piadinhas meio ácidas, né, por assim dizer. E ele falava, pai, você é filha da puta, hein? E, enfim, ele achava minhas piadas pesadinhas, mas ele rachava o bico também, falava que eu era um lixo. Mas, continuando, né? E fora isso, meu tio, eu vejo nele também uma referência que meu pai, meus tios e ele principalmente tiveram, que é o amor, o cuidado, o carinho. O carinho. O tio ele era muito carinhoso, principalmente com seus filhos, os meus primos e também comigo. Meu tio ele era muito amoroso, muito amoroso. Ele nos via, ele abraçava, beijava, dava um beijinho na bochecha, sabe? Ele tinha barba, aquelas barbas. Sabe quando você faz a barba e a barba tá crescendo? Então ele beijava, você sentia assim, sabe? Era muito característico na bochecha e sempre muito espontâneo, muito alegre, mesmo com todos os problemas. Eu nunca vi meu tio reclamar das coisas perto de mim ou perto do meu pai enquanto a gente estava junto. Era sempre com muita alegria, com muita espontaneidade. Então, sabe, são pessoas que mesmo sabe, tem gente que vai embora e a gente fala, pô, ok, mas ele não, bicho. Ele era um cara fenomenal. E assim, vai embora, a gente fica feliz com as lembranças, sabe? É um negócio que a gente lembra. É a minha primeira vez lidando com isso, então se ficar um pouco confuso, me desculpe, mas é algo que me fez pensar muito, né?
E o que ele deixou? Deixou 2 filhos hiper amados, bem educados, pessoas maravilhosas, pô. Meu primo foi, eu acho que meu primo é o segundo inscrito desse canal aqui, se não for o primeiro, do MacGyvercast, do MacGyver. Então, pra mim, cara, eles não tem o que falar. São meus irmãos demais, né? Eu fiquei muito triste quando soube. Chorei horrores, né? No começo eu fiquei meio assim, né? Pensando e tal, mas você começa a ter os flashbacks, você começa a chorar, bicho. E enquanto eu pensava um pouco nesse programa, eu também comecei a. Isso ontem, né? Ficava meio emocionado, a voz um pouco trêmula e tal, mas realmente me botou pra pensar pra caraca. Mas deixou um legado maravilhoso, deixou uma alegria, cara. Era engraçado, né? Porque as pessoas, sabe, às vezes tinham as memórias, o pessoal chorando, mas dando risada. E isso pra mim, quando eu morrer um dia eu queria um negócio assim também. E pra você ver como ele era querido, era uma quinta-feira, tava lotado, muita gente de tudo que é canto veio ver ele. São pessoas muito queridas, acho que meu pai vai acontecer a mesma coisa. Aí também fiquei triste pra caramba, porque eu imaginei, e meu pai, quando chegou a hora dele, eu falei, nossa, lascou, bicho. Então eu não quero nem pensar nisso. Por mais que é inevitável, né? Meus pensamentos, eles me atacam. Eu, sei lá, cara, eu fico feliz por ter tido, sabe? A gente fica triste porque foi, mas fica feliz por ter acontecido. E me fez pensar coisas também a respeito de sofrimentos que a gente tem aqui enquanto vivos. Às vezes você espera alguém, você fica ansioso por alguma pessoa, você fica ansioso pelo seu trabalho, por coisas, e eu vou te falar, a vida passa, cara. Deixa essas pessoas irem, deixa essas pessoas. A vida passa, cara. E o tempo é curto. O tempo é curto. A gente acha que não. Ele faleceu, tinha 56 anos. Eu tenho 22, 23 já daqui a pouco, hein? É pancada, bicho. O tempo passa. Então não perde tempo com, com briguinha, com remorso. Eu, pessoalmente, eu não guardo remorso de ninguém, cara. Eu vou ser bem honesto, pelo contrário, eu tenho carinho por muita gente que me fez muito mal. E sobre esperar pessoas, relacionamento principalmente, tá? Vocês que estão aí, ó, com alguém, esperando alguém. Ai, nossa, essa pessoa, será que ela pensa em mim? Foda-se se ela pensa ou não. Vive tua vida. Curto sua família, cara. Eu curto meu pai e minha mãe como se não houvesse amanhã. Todos os dias, abraço e beijo. Só não pego no colo porque eu não tô extasiado, eu não tô virado na cafeína, mas hoje eu almocei com meu pai, de manhã eu tomo café com minha mãe, beijo, abraço mesmo, não tenho dó. Curta a sua família, curta quem tá do seu lado. Ó, não é dinheiro, dinheiro a gente faz, cara, dinheiro a gente faz. Dinheiro, meus projetos aqui, ó, eu tô trabalhando, mas eu não vou me matar nisso aqui não, eu vou morrer daqui a um tempo, porra. Lógico, eu não tô na busca do sossego, eu vou trabalhar até o dia que eu morrer. Mas uma coisa é fato, eu vou curtir os momentos com minha família, eu vou curtir os momentos com minha esposa, eu vou curtir os momentos com os meus filhos. Eu vou sacrificar final de semana, vou sacrificar feriado em prol do meu projeto madrugada? Sim, vou sacrificar, sim, mas vou aproveitar o tempo com minha família também, tá? Porque dá sim pra você ter sua família. É foda, velho. Eu fico pensando porque algumas pessoas de sucesso que eu tenho aqui na minha família, eles geralmente são mais afastados. E eu também acabei ficando mais afastado de muita gente, né? Acho que enquanto tá todo mundo meio unidinho assim, eu tô no meu quarto agora. E não é por nada, é porque meu projeto tem que ser tocado assim, exige minha cabeça, criatividade, pensamentos, e tudo mais, então realmente vai tocar muito, muito, enfim, tudo que eu faço. Pessoalmente, né, eu preciso de silêncio, enfim. Mas viagens, coisas assim com a família, finais de ano, eu acho que é uma parada que, cara, tem que ser muito na exceção da exceção pra você sacrificar dias assim, tá? Foi muito dolorido. E mas continuando, né? É, então durante todos esses velórios eu pensei muitas coisas.
primeiro, se fosse alguém, não do meu tio, né? Do meu tio foi mais pancada, mas nos outros que eu fui, pensei no meu pai, pensei na minha mãe, nos meus irmãos, como seria. Depois eu pensei na passagem que é a nossa vida, né? Nossa vida é algo muito frágil, muito rápido. E, e a gente não deve perder tempo, principalmente com picuinha, com ansiedade, com coisa besta, tá? Só que é foda, eu sei que é difícil pra você muitas vezes reconhecer o que é besta na sua vida. Eu muitas vezes tô preocupado com coisa besta, cara. Eu tenho que terminar um site aqui, o cara tá louco me mandando mensagem. Você acha que isso não me deixa ansioso pra terminar essa porcaria? Claro que deixa, porque é uma parceria boa, né? Vai me ajudar no futuro e tudo mais. Mas eu vou falar pra você, eu não vou ficar louco com essa porra não. Se eu morrer e morrer na frente do computador mexendo em site, eu vou ficar puto. Então não vamos ficar ansiosos com essas coisas. Aproveitar melhor o nosso tempo. Tempo com família, tempo com quem a gente ama, tempo com quem a gente quer bem. Muitas vezes a gente não valoriza quem ama a gente, cara. É do caralho. Tem gente que ama a gente, cara, e a gente não tá nem aí, bicho. Sabe? Às vezes é sua mãe, às vezes é, sei lá, teu namorado. Alguém que você vê, porra, pularia numa bala por você. Se jogaria na frente do carro pra te proteger. E tu não tá absolutamente nem aí. Então pensei em muita coisa. Valorizar quem a gente ama, quem ama a gente principalmente. Valorizar quem ama a gente, quem quer a gente bem, isso é fundamental. Tá? Saber dar valor a essas pessoas, não desprezar essas pessoas, tá perto dessas pessoas. Beleza, a pessoa às vezes é desagradável, bicho, sei lá, cara. Não necessariamente você precisa estar pertinho, mas valoriza essas pessoas. Valoriza. É foda, né? Lidar com gente desagradável. Eu odeio lidar com gente desagradável. Desagradável já basta, às vezes, sei lá, minha própria presença, às vezes, macaqueando com as coisas, mas, ó, eu tô de olho também, tenho essa visão introspectiva quando eu tô começando a macaquear com as coisas. Então, assim, é isso, sabe? Então, primeiro, é, enfim, já falei, né? Pessoas como se fossem meus parentes próximos, depois o tempo, cuidar de quem a gente ama e de quem a gente quer bem. E houveram mais algumas outras coisas também, né? Você analisar, olhar as pessoas, ler as pessoas, isso é foda. É isso. E realmente dar uns abraços bem apertados em quem a gente ama. Eu abraço meus tios hoje, parece que é o dobro da força. Eu abraço meus primos com o dobro da força. Meu pai, o dobro da força. Meus irmãos, minha mãe, todo mundo. É do caralho! Mas é, pessoal. É. Não vou falar isso aí só pra preencher vazio. É isso aí. Eu odeio preencher vazio. Eu acho que o preenchimento de vazio é quando falta conteúdo pra falar, quando falta coisa pra dizer. Aí a pessoa vira e fala: é isso aí, né? É isso aí mesmo. Ah, novidades, o encontro que eu ia ter. Eu ia ter um encontro com uma menina, mas porra, fiquei até sem jeito de falar, não falei nada no final, já não saio, porra. A gente ia ter o nosso encontro sábado, mas eu nem mandei mensagem, ela tava meio doente. Não mandei mais mensagem nenhuma, não vou mais atrás. Desculpa se você tá chateada comigo. E inclusive eu apareci comendo no restaurante japonês esses dias. É, eu não fui comer, tá? Fui só retirar a comida mesmo pra comer em casa. Pra comer com minha família, inclusive, meu pai e minha mãe. É pancada, galera. Fora isso, o que mais tem de legal? Cara, pensei sim. Esse tempo sozinho. Meu irmão tá num relacionamento novo, só que ele tem muita coisa pra acertar em sua vida ainda. Eu não tô em relacionamentos desde 2021. E eu ainda tenho coisa pra acertar até hoje. Cara, dá trabalho, velho. Dá trabalho, cara. Dá trabalho, velho.
Eu tenho coisas pra colocar em dia, sabe? Eu acho que eu vou juntar os dentes de novo. Só de um meio só, de novo. Não sei se vai ficar bonito. Acho que vai. Enfim, tenho tanta coisa pra fazer, reorganizar minha rotina, meus planos, minhas metas, só realinhar as coisas, reposicionar o GPS, recalcular a rota, né? E dali. Tem algumas coisinhas que eu quero parar de fazer, outras que eu quero continuar, hábitos que eu quero continuar, hábitos que eu quero quebrar. Quero meter o shape, jogar uma testosterona pra dentro. Minha mãe já me proibiu de fazer isso, mas eu tô doido querendo fazer. Talvez eu sacrifique uns cabelos pra isso, mas, né? Eu acho que eu vou deixar o cabelinho bonitinho lá, vou deixar a franjinha. É isso então. Acho que já deu de programa por hoje. Se quiserem participar do próximo programa, acessem o site MacGyver.tv. Se não quiserem participar, deixe comentário. É isso aí. Muito obrigado, MacGyver desliga. Quá, quá.